Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar o nosso curso de História aqui no LAC Enem. Desta vez a gente vai abordar a História Geral e vai falar sobre a colonização da América Espanhola. Vamos entender nessa nossa aula de hoje de que maneira que os espanhóis implantaram os mecanismos de controle político-administrativo em seus territórios coloniais no Novo Mundo. Vamos lá, começando pelos interesses econômicos dos espanhóis ao empreenderem a exploração econômica aqui do Novo Mundo. Os espanhóis tinham interesse nos metais preciosos. Afinal de contas, meus amigos, os espanhóis, eles estavam alicerçados no chamado metalismo. Metalismo também conhecido como bulionismo, que era a principal característica do mercantilismo espanhol. Professor, o que vem a ser o metalismo ou o bulionismo, que você se referiu agora há pouco? É a política de acumulação de metais nobres. Por metais nobres, leia-se ouro e prata. Então, a política mercantilista espanhola, principalmente no que tange à exploração de seus territórios coloniais no Novo Mundo, na América, visava a sustentação de uma política econômica baseada num superávit. Ou seja, os espanhóis queriam acumular riquezas, e essas riquezas viriam basicamente da exploração de metais nobres, o chamado metalismo. Os espanhóis começam essa atividade com a exploração do ouro na região do Caribe. Já no início da colonização, o próprio Colombo vai explorar ouro para os espanhóis nas áreas onde atualmente temos a América Central, no Caribe. E, posteriormente, o avanço da colonização faz com que os espanhóis entrassem em contato direto com as chamadas grandes civilizações pré-colombianas, notadamente astecas e incas. E aí os espanhóis vão conquistar esse território. Você se lembra muito bem de nossa aula sobre a conquista da América, onde abordamos quais foram os mecanismos utilizados pela coroa espanhola para concretizarem a conquista desse território. Nós tivemos a ação fundamental dos chamados adelantados. Os adelantados eram exploradores, eram os conquistadores que recebiam da coroa espanhola amplos poderes aqui nos territórios coloniais. Esses adelantados tinham a missão específica de consolidarem a conquista do território. E eles eram amparados pelas capitulares. E o que eram as capitulares? Eram leis, era um conjunto jurídico que concedia amplos poderes aos adelantados nas áreas conquistadas. E mais do que isso, davam direitos a estes promoverem a exploração econômica da terra, além da escravização dos povos indígenas. Então, a partir daí, a partir do processo de conquista, que foi concretizado pela ação efetiva desses adelantados, dentre os quais podemos mencionar Hernán Cortés, o grande conquistador do Império Azteca, e Francisco Pizarro, o conquistador do Império Inca. A partir daí, a Espanha começa a empreender um caráter administrativo mais sólido aqui na América Espanhola. São criados vários órgãos administrativos, entre eles a Casa de Contratação, sediada na cidade espanhola de Sevilha, que tinha como principais atribuições as questões comerciais, administrativas e jurídicas. Foi criado também o Conselho Real e Supremo das Índias. Este órgão tinha a função de promover o caráter legislativo e administrativo colonial.
Em relação à mão de obra, é muito interessante verificar que os espanhóis utilizaram majoritariamente o trabalho indígena. E aí você pode se questionar, mas professor, por que razão os espanhóis priorizaram o trabalho indígena? Preste bem atenção, eles priorizaram o trabalho indígena. Não significa, porém, não terem utilizado a escravidão dos povos africanos. Ocorreu também, mas, via de regra, a mão de obra por excelência utilizada na América Espanhola era constituída de indígenas. Na verdade, não seria exatamente uma mão de obra escrava, meus amigos. Seria uma espécie de servidão que os espanhóis utilizaram aqui na América, majoritariamente sobre os povos indígenas. É claro que o tratamento dispensado a esse tipo de trabalho de servidão tinha muitos requintes de crueldade. Os indígenas eram explorados de maneira aviltante. Perfeito? Então nós temos em 1512 a promulgação da Lei de Burgos. E o que determinava tal lei? Ela determinava a proibição da escravidão indígena. Porém, temos exceção. Em caso de guerra justa, ela continuava autorizada. Percebeu aqui? 1512, a coroa portuguesa aprova uma lei, chamada Lei de Burgos, que vai proibir a escravização indígena. Entretanto, em caso de guerra justa, o que seria essa guerra justa mesmo aqui, pessoal? Se o índio não aceitasse a dominação, se ele resistisse ao domínio colonial espanhol, nesse caso, ele poderia ser escravizado ou até mesmo ser aniquilado. Perfeito? Nós vamos ter como principais formas de exploração, que seria uma espécie de servidão introduzida, concretizada, implementada pelos espanhóis aqui na América, que foram a encomienda e a mita. São duas formas de utilização de mão de obra indígena. Então nós temos aí a encomienda, que era o quê? Trabalho em troca de proteção e catequização. Esse trabalho sofreu pesadas críticas de religiosos e de várias autoridades reais por causa dos trabalhos extremamente árduos a que eram submetidos esses povos indígenas, o que, via de regra, causava um grande decréscimo populacional, uma queda demográfica indígena. E temos também a mita, que é outra modalidade de trabalho indígena, meus amigos. Um trabalho que garantia uma minúscula, uma ínfima compensação financeira e possuía ainda um caráter rotativo e temporário. Geralmente essas atividades eram desempenhadas nas tarefas árduas e insalubres da mineração. Quer um exemplo? As minas de Potosí utilizavam-se de mão de obra indígena nesta modalidade de trabalho que foi a mita. Do ponto de vista econômico, veja só, a mineração foi o carro-chefe da exploração espanhola. Nós tivemos, por exemplo, a extração de ouro no México, no antigo território colonial dos astecas, a exploração de prata no antigo território colonial dos incas, no Peru. Nós temos a utilização nessas atividades de mão de obra indígena, encomienda e mita. Olha o exemplo aqui, meus amigos. Exploração de prata nas minas de Potosí, na Bolívia. Nas regiões periféricas, a exemplo de Chile, Paraguai e território onde hoje está a Argentina, nós tivemos a criação de gado, além do cultivo de vários produtos agrícolas que visavam o abastecimento das regiões mineradoras. Nessas áreas nós vamos ter a predominância de latifúndios. Na região da América Central, a chamada Mesoamérica, tivemos extração de cacau
no território onde atualmente se encontra a Guatemala, além da produção de algodão e anil no território que atualmente faz parte de El Salvador. Já na América do Sul, nós tivemos a produção de tecidos em Quito. Outro aspecto importante no que tange à economia da América Espanhola foram as famosas haciendas. As haciendas, que traduzindo para o bom e velho português seriam fazendas, representavam o chamado latifúndio monocultor, com produção voltada basicamente para o consumo interno. Porém, tivemos também, lá nas Antilhas, na região do Caribe, o estabelecimento de plantation de açúcar. Você se lembra aí quais eram as características básicas da plantation? Então vamos recordar aqui, pessoal. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Anote aí no seu caderno as características básicas da plantation. Monocultura, vamos colocar aqui do lado, monocultura, escravidão, também exportação e latifúndios. Pois é, são as características parecidas com aquelas introduzidas na América Portuguesa por ocasião da introdução da lavoura de cana-de-açúcar. Bem parecido, a plantation das Antilhas, produção de açúcar com essas características básicas. Além disso, ainda podemos mencionar a produção de açúcar e de algodão no litoral do Peru e a produção de índigo na América Central. Vamos então agora olhar um pouquinho para a estrutura administrativa da América Espanhola. Você, analisando direitinho no mapa, vai perceber que a maior parte do território da América Latina coube à colonização espanhola. Praticamente toda a América Latina, com exceção de pontos da América Central, que receberam também colonização francesa e holandesa, além de colonização inglesa, mas a maior parte do território da América Latina foi explorada economicamente pela Espanha. Lá na América do Norte, no território que antes pertencia aos astecas, nós tivemos a criação do vice-reino de Nova Granada, no território mexicano. Mas na América do Sul temos aí alguns vice-reinos que foram implantados. A gente vai falar sobre isso. Vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, entre outras áreas que faziam parte da estrutura administrativa da coroa espanhola aqui na América Latina, senhores. Dentro da estrutura administrativa, então possuíamos as audiências, as capitanias gerais, os vice-reinados e também os cabildos. Vamos então conhecer um pouquinho mais a fundo as características de cada uma dessas estruturas da administração espanhola. Começando pelas audiências. Audiências eram órgãos administrativos que tinham essa função, possuíam justamente essa competência de lidar com a administração, com a justiça e com a cobrança de impostos, com a tributação nas áreas coloniais. Essas audiências eram órgãos administrativos que estavam diretamente subordinadas à autoridade do Conselho das Índias. Temos também a criação dos vice-reinados. Esses você conhece certamente. Vice-reinado de Nova Espanha, vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado do Rio da Prata. O que eram os vice-reinados? Eram órgãos administrativos, eram estruturas de poder administrativo implantados nas áreas centrais, nas áreas que possuíam uma importância econômica significativa. E temos também as capitanias gerais,
que ficavam em regiões periféricas, mas estratégicas do ponto de vista geopolítico. Exemplo, capitania de Cuba e capitania do Chile. Então são áreas periféricas, não são as áreas centrais, as áreas de importância econômica maiores. Entretanto, cabe ressaltar que eram importantíssimas do ponto de vista geopolítico. Ok? Temos ainda os cabildos. Atenção! O que eram os cabildos, professor? Os cabildos eram as chamadas câmaras municipais na América Espanhola. Os cabildos eram órgãos de poder responsáveis pela administração das vilas e cidades coloniais fundadas aqui na América pelos espanhóis. E quem é que predominava nos cabildos, professor? Quem eram os manda-chuvas dos cabildos aqui na América Espanhola? Eram os crioulos ou criorros, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Representavam a elite local, tinham poder na esfera das cidades coloniais aqui na América Espanhola. Bem, a sociedade que se desenvolveu na América Espanhola apresentava uma rigorosa hierarquia social que tinha como princípio básico a chamada pureza de sangue. Pureza sanguínea era o ponto básico para se determinar aqui essa rigorosa hierarquia social. Tínhamos chapetones, também chamados de gachupines. Tínhamos também crioulos, tínhamos as castas, formadas por mestiços e mulatos, e tínhamos os grupos mais da base da pirâmide social na América Espanhola, formada por indígenas, que estavam sujeitos a várias modalidades de trabalho, como vimos, encomenda e mita, e haviam também os escravos de origem africana. Essa aqui então era a hierarquizada sociedade colonial da América Portuguesa, aliás, da América Espanhola, perdão, que tinha como característica básica o critério da pureza sanguínea. Vamos ver aqui a divisão sociocultural na América Espanhola. Então vamos analisar isso aqui, gente. Dentro do mundo cultural calcado nos princípios, nos valores etnocêntricos do europeu, ou seja, o mundo espanhol, você tinha então espanhóis natos, os chamados chapetones, e também seus descendentes, os chamados crioulos, e os grupos que eram aqui meio que marginalizados, meio não, bem marginalizados nessa sociedade. Ou as castas, por exemplo, mulatos, mestiços, os próprios negros, e haviam também os indígenas, perfeito? Esse era o mundo espanhol. Já no mundo indígena temos aqui os indígenas da comunidade e os indígenas entre espanhóis. Esse aqui era justamente a divisão social na América Espanhola, calcada nesse princípio da pureza sanguínea. Então, dentro da hierarquia social, nós temos os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram brancos, eram espanhóis natos, não é? Ou seja, brancos nascidos na Europa. E estes chapetones ocupavam altos cargos burocráticos. Você já percebeu que os chapetones eram um grupo privilegiado aqui na sociedade da América Espanhola. Abaixo deles estavam os crioulos. Quem que eram os crioulos? Os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos no Novo Mundo, nascidos na América. Representavam a elite econômica, controlavam os cabildos, estes órgãos responsáveis pelo poder local. Mas os crioulos não tinham direito a ocupar altos postos na burocracia colonial. Ou seja, os crioulos não tinham acesso aos altos cargos públicos. Abaixo deles vinham as castas. Quem que eram essas castas? Eram os mestiços e mulatos.
que eram trabalhadores livres e assalariados, mas não tinham direitos políticos. Mais abaixo estavam os indígenas, que estavam sujeitos ao trabalho compulsório, nas duas modalidades de trabalho compulsório. Vamos revisar? Quais eram as duas modalidades de trabalho compulsório a que os indígenas estavam submetidos na América Espanhola? Lembra? Encomienda e mita, isso mesmo. E na base da pirâmide, olha só quem estava, os escravos africanos, que estavam envolvidos em variadas atividades, tanto atividades rurais quanto atividades urbanas. Então estas são as características básicas da hierarquizada sociedade da América colonial espanhola. Do ponto de vista mais cultural, nós temos aqui um choque envolvendo espanhóis e indígenas. Professor, como é que é esse choque cultural? Meus amigos, esse choque cultural você pode analisar baseado no chamado etnocentrismo. Vamos lá. O que é etnocentrismo, pessoal? Bem, este é um conceito, veja só, este é um conceito antropológico, né? Onde um grupo se coloca como centro cultural em relação aos demais grupos. No caso, vamos analisar aqui esse choque cultural entre o europeu e o indígena. O europeu chegou ao Novo Mundo, deparou-se com os povos indígenas, os chamados ameríndios, que já habitavam esse território. E como é que o europeu se posicionou diante disso? Como é que ele olhou para a cultura do outro? Claro, ele olhou com desprezo. Ele se baseou nos seus próprios valores culturais, na sua religião, nas suas leis, na sua língua, nas suas tradições. Então ele desprezou a cultura do outro. Ele não fez um exercício de alteridade. Muito pelo contrário, ele olhou com desprezo para a cultura, para os traços identitários dos povos ameríndios. Esse é um conceito de etnocentrismo. Então nós temos esse choque cultural, chegada dos espanhóis a partir do século XVI, a colonização efetiva a partir do século XVI, e um total desrespeito, ou pelo menos uma desvalorização da cultura indígena. Esse olhar etnocêntrico europeu, que você também pode chamar de eurocentrismo. Com tudo isso, o que vai acontecer? Processo de aculturação, ou pelo menos processo de hibridização. Há uma discussão entre os estudiosos desse tema, desse choque cultural envolvendo europeus e indígenas. Os antropólogos vão dizer que houve aculturação ou também houve hibridização. A aculturação, meus amigos, seria a substituição da cultura indígena pela cultura espanhola. Vamos pegar aqui o exemplo da religião. Os ameríndios, via de regra, eram o quê, do ponto de vista religioso? Isso mesmo, eram politeístas. E os espanhóis? Perfeito, os espanhóis eram católicos. Então, ao chegar ao Novo Mundo, os espanhóis vão impor a sua religiosidade, ou seja, o catolicismo. Vai obrigar os povos indígenas a se converterem à religião monoteísta católica. Mas será que isso contribuiu para extirpar de maneira definitiva os traços culturais dos povos indígenas? Não. Então, nesse aspecto, você pode falar em hibridização. O que seria isso, professor? Seria basicamente uma fusão de culturas, uma ressignificação social, uma ressignificação sociocultural, com a formação de uma cultura singular, uma cultura hibridizada, fruto da resistência indígena. Perfeito? Então você pode falar em aculturação, se você disser, por exemplo, que a cultura europeia, a cultura do espanhol, se sobrepôs, esmagou completamente a cultura indígena.
Veja só um exemplo que é bastante emblemático sobre esse tema que nós estamos abordando agora. Veja, quando os espanhóis conquistaram o território azteca, eles destruíram a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império dos Aztecas. E exatamente sobre o principal templo religioso politeísta azteca, o que é que foi construído? Uma catedral, a Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, simbolizando o quê? Simbolizando uma imposição social, uma imposição sociocultural da cultura eurocêntrica, a cultura católica, esmagando os valores da cultura indígena, da cultura da religiosidade politeísta. Entretanto, não podemos dizer que a cultura indígena foi completamente destruída e que nós não tivemos a preservação de aspectos relacionados à cultura desses povos. Nós temos até hoje. Então, é o mais correto se falar em fusão de culturas ou uma ressignificação sociocultural. Perfeito? Com a fusão, com a criação de uma cultura singular, marcada por influências indígenas e também por influências europeias. Bem, abordando agora as cidades na América Espanhola. As cidades se constituíam num grande instrumento de colonização da América Espanhola, meus queridos. Veja só, a urbanização era vista pelos espanhóis como uma estratégia de destribalizar o índio, de garantir o domínio político sobre essas áreas. Para vocês terem uma ideia, as cidades construídas na América Espanhola obedeciam uma rigorosa estratégia urbanística, uma rigorosa estratégia de construção urbana, uma estratégia de uma arquitetura marcada, criada lá na metrópole, no sentido de se garantir a efetiva concretização do processo colonizador. Geralmente, as cidades apresentavam um traçado em forma de grade. Essa forma aqui, meus amigos, traçado das ruas e a construção dos bairros que deveriam constituir estas cidades. Então, o traçado usado, geralmente, era o traçado em forma de grade. O que simbolizava essa grade? Olha, é um símbolo de poder da metrópole, meus amigos. Não é à toa que na área central, na praça central das cidades construídas pelos espanhóis, o que tínhamos? Tínhamos um prédio administrativo que representava o poder político. Em frente você vai ter o quê? Uma igreja católica simbolizando o poder religioso. E mais o quê? Uma cadeia simbolizando outra esfera de poder político branco. Então você tem a construção de cidades com esse traçado específico, simbolizando um sinal de poder da metrópole, ao mesmo tempo que faz uma afirmação da presença da coroa e da igreja. Acabei de falar aqui para você, na área central dessas cidades estavam o prédio da prefeitura, geralmente, né? Os cabildos, estavam os órgãos metropolitanos e tínhamos também nessa área central a construção de uma igreja católica. Você tem então aqui o poder político e o poder religioso, garantindo esse processo de colonização. Então nós temos uma afirmação da presença metropolitana na área central dessas cidades. E a urbanização era vista com o objetivo de destribalizar a população indígena. Para que fazer isso? O objetivo era descaracterizar o universo sociocultural desses povos indígenas. E para que fazer isso? Para diminuir a resistência dos mesmos. Quanto mais você promove esse processo de destribalização, de descaracterização do universo cultural do índio, impondo religião, impondo um novo idioma, leis, você vai diminuir a resistência. Esse era o objetivo, pelo menos, da coroa espanhola. Um outro aspecto muito interessante foi a construção de universidades aqui na América Espanhola. Por que isso é interessante?
Veja só, os portugueses não construíam universidades na América. No Brasil, eles não construíram universidades. Os filhos da elite colonial, os filhos da aristocracia colonial brasileira, iam estudar na Europa, iam para a Universidade de Coimbra para se tornarem doutores. Aqui na América Espanhola, que nós estamos estudando na aula de hoje, foi diferente, meus amigos. E por que foi diferente? Porque lá os espanhóis implantaram ainda no século XVI as primeiras universidades. Santo Domingo, Lima, Cidade do México já possuíam centros universitários há cerca de 500 anos. Um aspecto muito interessante. Veja só, compara com o Brasil. As primeiras faculdades no Brasil foram criadas durante o período joanino, lá em 1808. Veja, século XIX. Aqui, século XVI, deixa eu mostrar para vocês, século XVI já tínhamos universidades aqui na América Espanhola. Ou seja, cerca de 300 anos antes, a América Espanhola já apresentava universidades. É claro que este ensino superior estava restrito às camadas dominantes da sociedade. Perfeito? Quem é que tinha acesso? Quem tinha acesso eram os filhos da elite colonial da América Portuguesa. Olha aqui uma imagem para ilustrar bem o que eu acabei de falar agora há pouco para os senhores acerca do traçado das cidades coloniais na América Espanhola. Tinha esse traçado aqui em forma de grade, simbolizando o poder da metrópole, meus amigos. Então você tinha aqui, essa aqui é uma planta de uma cidade espanhola na América do período da conquista. Veja só, nas áreas centrais, o que eu acabei de falar, aqui na Praça Central, estão os órgãos de poder. Por exemplo, a Casa do Governador, olha aqui, a Casa do Governador, o prédio do Conselho da Cidade, né, que seria o Cabildo, a igreja, olha aqui, simbolizando o poder, a trindade do poder, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade do poder está aqui na área central, onde você tinha também a praça, as lojas, as residências dos encomendeiros, aqui vai ficar a elite local, mais para o centro ainda ficam as residências de espanhóis menos importantes e na periferia estão as camadas menos favorecidos. Então, tinham uma característica de demonstração de poder na urbanização da América Espanhola. Bem, vamos então ver outro aspecto também importante, que foi a divulgação dos valores do catolicismo. Você sabe muito bem que desde o início da formação histórica do Estado espanhol, lá na Guerra de Reconquista, né, com a expulsão dos muçulmanos que dominaram a Península Ibérica durante um longo período, houve uma aliança política entre a coroa espanhola e a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse contexto de formação do Estado Nacional na Espanha, houve essa aliança, coroa espanhola e Igreja Católica. E é claro que se aliando à Igreja Católica Apostólica Romana de maneira incondicional, lógico que isso fazia com que a coroa portuguesa se voltasse contra os inimigos da cristandade. Quem seriam os inimigos da cristandade? Ora, aqueles que não eram cristãos, ou que não eram católicos principalmente. No caso aqui, muçulmanos e judeus que foram expulsos da Península Ibérica quando da unificação da coroa espanhola. O mesmo fenômeno que havia ocorrido em Portugal se repetiu na Espanha. Em relação aqui ao Novo Mundo, nós tivemos então uma imposição desses valores culturais europeus. Então, com a religião, não foi diferente. A Igreja Católica pregava a submissão dos indígenas. Veja só como a Igreja considerava os povos indígenas, considerados pagãos, mas considerados passíveis de salvação, desde que catequizados. Então, a Igreja Católica, em
apoio à coroa espanhola, virá para a América, trará suas ordens religiosas, irá atuar na catequização dos povos indígenas, nas atividades educacionais e também na temível Inquisição. A Inquisição que retornou, a Inquisição foi criada na Idade Média e ela retorna depois do processo da chamada Contra-Reforma, que foi a reforma interna da Igreja Católica, desde a convocação do Concílio de Trento. Então a Inquisição, ela também atuou aqui no território colonial espanhol. Veja só, a Inquisição ela foi mais atuante na Espanha, em Portugal e na Península Itálica. Claro que por extensão os territórios coloniais de portugueses e espanhóis também vão ficar sob os olhares atentos dos membros do Tribunal do Santo Ofício, a chamada Inquisição. Como eu falei para vocês, ocorre o processo de catequização dos povos indígenas. E a principal função, o principal objetivo desses padres, desses religiosos de variadas ordens que vieram para a América, franciscanos, beneditinos, jesuítas, entre outros, tinham o objetivo de extirpar as idolatrias indígenas, extirpar todas as idolatrias. Por quê, meus amigos? Para consolidar a religião católica e destribalizar o indígena, acabar com seu universo sociocultural, principalmente no que tange à religião. Entretanto, como nós bem sabemos, os indígenas resistiram de variadas formas. Ocorreu a resistência indígena. Essa catequização desses povos empreendida pelos missionários espanhóis, encontrou uma tenaz resistência, uma resistência enorme. Quais eram as formas de resistência indígena antes desse processo de imposição de valores culturais europeus? Os indígenas resistiram das seguintes maneiras: submissão apenas aparente à fé cristã. O que seria isso? Submissão apenas aparente à fé cristã. Seria a manutenção de ritos tradicionais, da religião tradicional no âmbito doméstico. Então, publicamente, os indígenas se fingiam assumir a cristandade, o catolicismo, mas internamente, no ambiente doméstico, eles mantinham ainda as características de suas religiões tradicionais, formando inclusive um clero indígena clandestino, responsável pela valorização dos ritos tradicionais. E uma outra forma de resistência diante dessa imposição cultural era uma forma extremada de resistência, o suicídio. Então, os indígenas resistiram de várias formas, porque eles perceberam que precisavam manter a sua estrutura social, precisavam manter a sua ligação histórica com seus antepassados, e a religião era um aspecto fundamental. De certa forma, os indígenas conseguiram resistir bravamente à imposição de valores culturais estranhos, no caso, valores culturais europeus, como a língua, a religião, os hábitos e a própria incorporação das leis espanholas naquele exato momento histórico. Então, gente, vimos na aula de hoje algumas das principais características relacionadas à colonização da América Espanhola, principalmente no que tange às estruturas do poder administrativo implantadas pela metrópole, pela coroa espanhola, e também no que tange à igreja, que você precisa saber que a igreja foi o braço direito da colonização, esteve junto com a coroa espanhola no processo de exploração econômica das várias áreas que compunham a chamada América Espanhola. Um grande abraço para você e te vejo na próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.